Quantas vezes você já parou e pensou, como agradar a Deus? O que eu posso fazer para agradar um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que tem tudo? Que tipo de atitudes agradam o coração de Deus? Essas perguntas eu vou te ajudar hoje a responder nesse vídeo, e te ensinando aquilo que a Bíblia diz diretamente sobre esse assunto. A paz do Senhor, pregador e pregadora de Cristo, tudo bom com você? Eu espero de coração que você esteja bem. O meu nome é Bruno Neri e nesse vídeo eu vou te ensinar os detalhes sobre o que a Bíblia diz de como agradar a Deus. Eu vou te passar 5 princípios bíblicos sobre esse assunto. E não é a minha opinião, é aquilo que a palavra de Deus diz. Então fique muito atento para que você não perca esse estudo bíblico, não perca nenhum conteúdo desse vídeo. E se você já gostou do tema desse vídeo, se é um tema que você acha interessante, curta então esse vídeo. Também se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, porque aqui nesse canal a gente fala tudo a respeito de ensinamento da palavra de Deus, como interpretar, como pregar, como viver a palavra de Deus. Se você tem interesse e ama a palavra de Deus, você deve se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conteúdo. E também ative o sininho das notificações para que cada vez que eu postar um vídeo no canal, você seja notificado que saiu um vídeo aqui. E eu decidi trazer esse estudo bíblico de hoje justamente porque eu sei que o nosso desejo como cristão é sempre estar agradando o coração do Senhor, é sempre viver uma vida agradável a Deus. Porém, eu sei que às vezes a gente acaba lendo a palavra de Deus, mas deixando passar algumas coisas que têm relação a esse assunto, porque nós não estamos atentos a todo momento a cada assunto que tem dentro da Bíblia. É por isso que eu vim te trazer mais clareza sobre isso hoje dentro desse vídeo, assim você vai aprender tudo dentro da palavra de Deus. Mas antes de eu te falar os 5 princípios bíblicos de como agradar a Deus, primeiro eu quero te falar o que é agradar a Deus. E eu vou te explicar agora. Agradar a Deus é simplesmente deixar o Senhor satisfeito. É fazermos Ele sentir prazer, alegria. Fazermos Ele se sentir orgulhoso por ter nos criado. E se nós pararmos para pensar logicamente, é a mesma coisa que acontece com uma pessoa hoje. Agradar a Deus não é tão diferente de você agradar uma pessoa. A única coisa que vai mudar é que as coisas que agradam a Deus são diferentes das coisas que agradam a pessoa. Então agora que você já entendeu isso resumidamente, vamos agora então aos nossos 5 princípios de como agradar a Deus. É claro! Primeiro princípio indispensável é ter fé nele. Parece até bobo falar isso, só que eu sei que muita gente que está assistindo isso tem um entendimento errado sobre ter fé em Deus. É por isso que eu vou ensinar isso e outros assuntos bem importantes. Eu quero começar fazendo uma pergunta muito importante. Como você pode agradar a Deus se você não acredita na existência dele e não acredita que ele tem todo o poder e soberania sobre tudo que existe nessa terra? E eu quero reforçar isso com um versículo, porque que nem eu te falei, o que eu vou ensinar está tudo dentro da palavra de Deus. E o versículo fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus no capítulo 11, no versículo 6. Quando nós paramos para analisar a palavra de Deus, você que já leu a Bíblia toda, você vai perceber que as pessoas que realmente agradaram o coração de Deus foi primeiramente porque tiveram fé nele, creram que ele era soberano sobre todas as coisas e decidiram obedecer aquilo que o Senhor falava a eles. Nós vemos um exemplo muito claro que é o de Enoque. Mesmo ele vivendo em uma época que era totalmente pecaminosa, uma época corrupta, ele não se deixou se corromper por causa disso. Em vez disso, ele decidiu andar com Deus, e isso fez com que ele agradasse profundamente o coração do Senhor. E ele agradou tanto que Deus o tomou para si. A Bíblia diz assim, ó: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si. Gênesis no capítulo 5, no versículo 24. Por isso, creia no Senhor de todo o seu coração. Tenha fé que ele é único, que ele é verdadeiro, que ele é fiel e que ele é todo poderoso. Nunca deixe nada abalar sua fé. Nada que venha acontecer nessa terra, seja para o seu bem ou que você entenda que é para o seu mal, saiba que Deus ele é soberano sobre todas essas coisas e ele sempre tem um propósito principal sobre todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos a primeiro momento qual é o propósito e pode ser que você passe a sua vida inteira sem entender esse propósito, mas saiba que se você tiver fé no que o Senhor está fazendo, você vai estar agradando o coração dele. E o segundo princípio bíblico para agradar a Deus é ser obediente a ele. Saiba que a obediência é um dos pilares principais para agradar o coração de Deus. Se você tem fé nele, você precisa obedecê-lo para agradá-lo. E a Bíblia diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios
como em que se obedeça à palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. Na Bíblia, obedecer é se submeter à vontade de Deus em tudo na sua vida. Nessa passagem que eu acabei de citar, Samuel estava exortando o primeiro rei de Israel, Saul, porque ele estava decidindo fazer sacrifícios por conta própria, o que segundo a lei da época era proibido. Era um pecado e não agradava a Deus fazer isso, porque somente os sacerdotes podiam oferecer sacrifícios a Deus. Por isso eu te digo, a obediência à palavra, à lei, aos mandamentos de Deus é algo que agrada demais o coração de Deus. Se você quer agradar o coração do Senhor, leia, medite, estude, aplique aquilo que a palavra de Deus ensina. Está escrito o seguinte lá em João, no capítulo 14, no versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. As leis e os mandamentos de Deus são proteção para a nossa vida. E a consequência de obedecê-los é que nós teremos um caráter piedoso, um caráter fiel a Deus. Então se preocupe muito em viver aquilo que a palavra de Deus fala, em obedecer aquilo que o Senhor ensina. E o terceiro princípio de como agradar a Deus é temer a Deus. Se você parar e analisar todos os princípios que eu estou falando aqui hoje, você vai perceber que um está ligado ao outro e sem um, os outros não existem. Então continue assistindo o vídeo até o final, porque você precisa realmente entender tudo que eu vou falar aqui. Eu sei que muitas pessoas confundem o verdadeiro temor a Deus com o medo de Deus. E é esse ponto que eu quero tratar para que você venha entender a diferença entre temor e medo. Temor significa um sentimento profundo de respeito e obediência. Já medo significa um sentimento de ansiedade sem razão, acovardamento. É o quê? Você percebe claramente a diferença sobre isso? E a Bíblia ainda diz mais sobre essa grande atitude de como agradar a Deus. O Senhor tem prazer naqueles que o temem, naqueles que esperam na sua misericórdia. Salmos no capítulo 147, no verso 11. Temer ao Senhor verdadeiramente nos motivará a fugir do pecado, a glorificar a Deus, a adorar e a compreender o imenso amor que Ele tem por nós. Porque Ele nos concedeu a liberdade através do sacrifício de Cristo. E o sábio rei Salomão explicou dessa maneira: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios no capítulo 1, no versículo 7. Então esse versículo praticamente ele quer dizer que uma pessoa que não teme a Deus é como se ela fosse uma ignorante. Então se você quer agradar a Deus, tema Ele com sabedoria e você terá êxito na sua vida como cristão. E o quarto princípio de como agradar a Deus é seguir o exemplo de Jesus. Mas antes de eu te falar sobre esse princípio, eu quero te falar que eu criei um e-book gratuito para você, só para você. E o que é esse e-book? É um arquivo em PDF que você vai baixar, onde nele eu vou ensinar os 3 segredos para você entender a Bíblia 10 vezes mais rápido, sem você precisar ler muito, sem passar horas lendo a palavra de Deus. Existem coisas que você deve e você pode fazer na sua leitura bíblica que vão facilitar o seu entendimento sobre tudo aquilo que você está lendo. E é esses 3 segredos que eu ensino dentro desse e-book. E o melhor é que ele é grátis. É só você clicar no primeiro link da descrição, ir para uma página, colocar o seu e-mail e baixar esse e-book totalmente de graça. Lembre-se de conferir sempre na caixa de spam, na caixa de promoções, caso ele não caia na caixa de entrada direto do seu e-mail. Leia esse e-book com atenção até o final, porque você vai aprender algo que você não aprende nem dentro da sua igreja, nem o seu pastor ensina aquilo lá. Baixe, aproveite e depois me diga o que você achou desse e-book. Então vamos ao nosso quarto princípio. O próprio Deus nos disse como agradá-lo lá no Novo Testamento. Eu vou te mostrar aqui agora. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Mateus, no capítulo 17, no versículo 5. Essa é a passagem bíblica que é chamada de transfiguração. Ali, Deus falou com Pedro, Tiago e João através de uma nuvem luminosa que apareceu naquele momento, e ele disse a Pedro, Tiago e João que Jesus era o filho amado dele e que ele tinha prazer em Jesus. Mas não somente isso. A última palavra que ele fala nesse versículo é que era para os discípulos escutar Jesus. Era para eles dar atenção àquilo que Jesus falava a eles, aquilo que Jesus ensinava a eles. E pode ter certeza que não há ninguém que agrade mais a Deus do que o seu próprio filho. Veja só o que a Bíblia diz: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada.
vida. João no capítulo 8, no versículo 29. Então, se você seguir exatamente aquilo que Jesus fazia, a forma que Jesus vivia, aquilo que Jesus ensinou, você pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, que você vai estar agradando a Deus. Busque realmente ter o mesmo caráter de Cristo. Entenda como Cristo vivia, o que ele fazia e o que ele não fazia, para que você realmente venha agradar o coração de Deus. E Paulo também fala isso. Ele fala assim: sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1. E o quinto princípio bíblico de como agradar a Deus é fazer a vontade de Deus. É agora que o negócio fica estreito, meus irmãos. Porque aqui o que eu quero dizer é que você deve fazer a vontade de Deus acima da sua vontade. E eu digo isso porque muitas vezes nós priorizamos aquilo que nós queremos, as nossas vontades, e esquecemos que nós temos deveres com o reino de Deus, deveres com a palavra do Senhor. E principalmente esquecemos que esses deveres fazem com que nós agrademos o coração do Senhor. É por isso que eu coloquei a quarta dica anterior a essa daqui, porque aqui o princípio é sempre seguir aquilo que Jesus fazia. Jesus, ele cumpriu a vontade de Deus em tudo, e a Bíblia nos prova isso. Fala assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas no capítulo 22, no versículo 42. E baseado nisso, muitos podem dizer: tá, mas qual que é a vontade de Deus para mim? E agora eu vou te mostrar qual que é a vontade de Deus para sua vida. Se você tiver com a sua Bíblia, abra ela. A vontade de Deus para sua vida está escrito nela. Toda a Bíblia é um manual para sua vida como cristão. O que ele quer e o que ele não quer para sua vida. Tudo está escrito ali. Se você for um leitor dedicado à palavra de Deus, você vai entender facilmente qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida hoje. Por isso, estude, medite, entenda tudo que a palavra de Deus ensina, para que você venha entender como viver uma vida agradável a Deus. Mas o vídeo não acabou ainda. Eu quero te falar agora quais são os benefícios de você agradar a Deus. E resumidamente, eu quero te dizer que são inúmeros os benefícios de agradar a Deus. Mas uma coisa muito importante que eu tenho que ressaltar aqui é que não importa o que nós vamos fazer, não chegará nem aos pés daquilo que o Senhor fez por nós. Nós devemos muito a Deus, nós devemos a nossa vida inteira a Ele. Nós devemos, na verdade, a nossa eternidade a Deus. Só que nessa vida terrena, Ele ainda oferece alguns benefícios a nós que agradamos o coração dele. A Bíblia diz o seguinte: quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, Ele faz até os seus inimigos estarem em paz com eles. Provérbios no capítulo 16, no versículo 7. Isso não quer dizer que você não vai passar por tribulações, não quer dizer que você não vai passar por provações, só que o Senhor, ele vai te dar a vitória sobre todos os seus inimigos. Mas o benefício maior que eu tenho que falar aqui é aquele que está na eternidade. Lucas disse isso. Disse o seguinte: não temais, pequeno rebanho, pois é um prazer de seu Pai dar-lhe o reino. Então Deus, ele se agrada, ele quer te dar o reino dele, ele quer te conceder a morada nos céus. Então vive uma vida santa, vive uma vida pura na presença de Deus. E eu não sei você, mas eu estou muito ansioso por isso. O que eu quero que você entenda é que você precisa aplicar todos esses princípios bíblicos. Não adianta você aplicar um e esquecer do outro, porque um está ligado ao outro. Então procure voltar esse vídeo, assistir ele mais uma vez e também compartilhe com seus amigos, com seus irmãos da igreja, nos grupos da igreja que você tem, para que dessa forma outras pessoas que querem também agradar o coração de Deus, e pode ter certeza que todo cristão quer, eles também venham aprender quais são esses princípios bíblicos. Muitas pessoas não entendem isso. É por isso que eu peço para você, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, com amigos, com irmãos, todas as pessoas que você tem no seu lista de contatos do WhatsApp, no Facebook, compartilhe, e assim o reino de Deus vai avançar mais e mais. Lembre-se de curtir esse vídeo se você gostou desse conteúdo, e também se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, ative o sininho das notificações para que o YouTube te notifique quando sair o próximo. E claro, baixe o seu e-book gratuito que eu deixei aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link na descrição. Clica ali e baixa porque é de graça. E agora vai aparecer mais 2 vídeos para você. Um vídeo é o que eu estou te recomendando e o outro vídeo é que o YouTube está te recomendando. Assiste qualquer um desses 2 vídeos porque os 2 vão ser bênção para sua vida. Eu te agradeço imensamente por ter ficado até o fim desse vídeo. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo.